É só um pequeno adendo, aproveitar esse momento de materialização, porque a gente esquece o quanto a gente materializa no nosso dia a dia. Primeiro, o pensamento é uma materialização, e automaticamente, depois da gente pensar, automaticamente a gente fala, a gente, né, materializa mais, a gente vai só densificando. Então, o grande propósito desse dia é que a gente se conecte com o nosso coração, com o nosso sentimento, né? Trazer sentimentos de amor dentro do nosso coração antes de qualquer coisa, antes de um pensamento. É sentir, e então a gente consegue purificar essa materialização, mas é o que a gente deve fazer, é o que Jesus veio nos ensinar, não só Jesus, mas os outros grandes avatares veio, né, nos ensinar isso, o sentir primeiro, para depois pensar, porque o pensamento já é uma materialização, como o Pablo sempre fala, em alguns mundos mais evoluídos, o pensamento é uma coisa muito arcaica. Então a gente tem que, porque é uma materialização, então já é um processo, né, de densificação, e a gente vai só densificando, densificando. Então, só para a gente ter esse filtro de amor dentro do nosso coração quando a gente, né, tiver esses sentimentos, e aproveitar esse momento para fazer isso. Perfeito, Cris. Como a gente diz para os nossos turmas de mentorandos, tá pesado, tá pensando. Boa. Eu posso complementar também, porque eu gosto sempre de questionar, assim, e entender no dia a dia como que a gente está vivendo as coisas. Então, nessa questão de materialização, que tem vários nomes, cocriação, tem várias formas da gente fazendo isso. E então eu andei dando uma questionada, assim, na espiritualidade, o porquê funciona e não funciona, para uns funciona, para outros não funciona, o que está acontecendo, o que pega, porque a gente sabe que os pensamentos que a gente tem, eles são emanados, eles têm uma força, uma energia que vai estar direcionando para materializar, para criar a matéria aqui. E o entendimento que a gente teve aqui é que você precisa estar unindo os pensamentos com o coração, que aí entra o amor que o Cris estava falando, né? Que seria mais ou menos assim, você não fica repetindo coisas, né? Porque muita gente fala assim, você tem que agradecer, vira um processo mecânico, fica lá, gratidão, 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 mas não está conectado com o coração. Então, quando conecta o pensamento e o coração, aquilo toma uma força para materializar. Só que aí vai ter a pergunta inversa também, por que tanta coisa ruim acontece com a gente? Eu alinho isso com o coração? E a resposta seria provavelmente sim, porque os pensamentos ruins, né, que vão gerar, às vezes, medo, que vão gerar dúvidas, eles estão alinhados com aquilo que realmente você foi, por diversos momentos, não sei qual é a palavra, assim, instruído, enquanto a gente teve que acreditar que era daquela forma. Então, eles se materializam. Só que a gente está mudando a consciência a ponto de entender, ter mais lucidez em tudo isso. Então, vamos dizer assim, fica mais fácil você conectar os seus pensamentos com o coração. O que é coração? Com os desejos da alma, com o que a alma anseia, inspira. E aí sim, aí a cocriação, a É. materialização, ela se torna bem mais harmônica. Tchum. Daí, quando a nossa alma quer, acontece. Não adianta. Mágica, alguma desculpa física acontece e aquilo lá acontece. É o sistema de ar, né? Ela vai lá, ajusta o sistema de ar, isso, aquilo, tal dia, tal hora, tal hora, enter. Todo mundo se alinha e aquilo lá. É entregue de bandeja, como se fala, quando é a vontade da alma. E é verdade, é verdade. Por isso que quando a gente tá na ilusão do ego, que a gente está identificado com a mente e o emocional, a gente não está identificado conosco e com a nossa alma. Então o nosso querer não tem poder. Porque é a ilusão que quer. É a nossa identificação material que quer. Não é a alma, né? Não é o ser É a interior que mente, né? sente da presença. É a mente. Por isso a frase, né? Tá Eles, pesado, tá pensando. Boa. Tem outra eles frase até... também. Não Não, pode pare falar, e Cris. pense. Não pare e pense, pare e sinta. Boa, Cris. Exato.
O que eles trouxeram, assim, para mim, de palavra é referência. Eu tenho usado muito essa palavra referência para tentar entender o que acontece. O nosso sistema, o nosso ser, quando a gente está envolvido em alguma situação, ele vai sempre buscar a referência. O que é a referência? É alguma experiência que a alma já tem, alguma coisa que ela já viveu, enfim, o que ela consegue entender quando você está interagindo com aquela situação. Só que aí que está esse ponto, que a gente sempre foi colocado que as referências para a gente de coisas desconstrutivas, de coisas, vamos dizer assim, ruins, né? Que a gente precisa sofrer, que isso, que aquilo. Então, você busca uma referência, o seu ser, ele busca. Então, a partir desse momento que se faz mais luz em todo o planeta, em todo o sistema solar, braço de ouro, né? A gente já comentou, né, Pava, sobre cinturão de fótons, todas essas coisas, a gente começa a entender assim, a consciência, ela dá faíscas de luz que permitem você mudar essas referências, que é desconstruir padrões, paradigmas, mas para você ir aprendendo a materializar, a cocriar de uma forma mais dinâmica, mais construtiva e mais alinhada com a sua alma.